Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui com o Rafael Miranda. A gente vai fazer uma horinha, um pouquinho, para ver se a gente consegue começar a vir gente para entrar na nossa live. Mas a gente está hoje aqui. Bom dia? Bom dia. Hoje é boa tarde? Não, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aí pra galera que tem acompanhado, como é que é? Papo furado e bolso cheio. Papo furado e bolso cheio. É isso aí. Boa tarde para todo mundo que estiver aí. Quem futuramente vai estar vendo esse live, né? Olha, Rafael, vou te falar. Pra gente é uma honra ter você. Tá? Você é a nossa primeira live. Gente, primeira live do Papo Furado Bolso Cheio. Nada melhor do que ter o Rafael aqui. Vocês vão entender um pouco mais quando eu explicar quem é o Rafael Miranda, tá? Com certeza. Não é? Mas é o seguinte, nós trabalhamos com o Rafael há algum tempo já. Sim. E as coisas que o Rafael faz são próximas, assim, a milagres, entendeu? Eu diria, bem próximo. Então, Rafael, não sei, eu queria que você falasse um pouquinho, se possível, para a gente começar, sobre o teu background. Conta um pouquinho de onde você veio, como é que... Claro, então, na verdade, eu cresci em Massachusetts, mais específico, eu era diretor do departamento financeiro da Group One Automotive. Eles são os segundo maiores dos Estados Unidos. E aí, quando eu vim para cá, eu trabalhei com a AutoNation, que é o maior. Então, as duas maiores grupos de concessionárias nos Estados Unidos, eu era o diretor do departamento financeiro. Então, eu trabalhava com várias marcas diferentes para conseguir os melhores termos, as melhores taxas de financiamento para o cliente. Então, o que acontecia? Quando você vai numa concessionária para você comprar um carro, você está acostumado a ver o vendedor, você está acostumado a ver o finance manager, que é aquele cara que te tenta vender aquele monte de proteções, te aprova. Muitas das vezes o cliente não sabe que a partir do momento que ele sai da concessionária, aquele negócio às vezes não está nem aprovado ainda, não está naqueles termos. Então o que acontece? Os diretores do departamento financeiro, que são as pessoas que você nunca conhece, é que estão lá por trás da cena ligando, fazendo várias ligações para os bancos para poder conseguir aprovar aquele cliente e no final... E era isso que você fazia? Então, meu trabalho era basicamente conseguir a aprovação melhor. Então, Quanto tempo você ficou fazendo isso? Bom, eu entrei para a indústria com 18, eu vou fazer... Isso que ia falar, você entrou bebê, né? Porque é um bebê, gente, desculpa. Eu entrei com 18, como diretor eu trabalhei por mais ou menos 4 anos. Ok. Mas, tipo assim, o meu tempo na indústria foi máximo de 7 anos, porque desde de vendedor até finance manager e diretor foi curto, porque eu fui só progredindo. Foi só subindo. Foi só subindo, Bacana. Então eu tive sorte, com 23 anos de idade, eu era o diretor mais jovem do grupo inteiro. E aí, então, nós, né, começando em toda a equipe que trabalha para Top Tier Group, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que quando eu estou dentro da concessionária, às vezes o cliente entra numa marca, por exemplo, ele entrava na Honda para comprar um carro. Por mais que eu era gerente da Honda, da Nissan, da Toyota, da Ford e várias outras marcas ao mesmo tempo, eu sabia que quando eu via o perfil daquele cliente, olha, se ele não fosse na Honda, mas ele fosse na Nissan, automaticamente ele pegaria um juro 5% a menos. Mas você não podia falar? Não, meu trabalho, por mais que Gente, preste atenção nisso. Então, por mais que eu trabalhava para um grupo que tinha todas as marcas diferentes, o meu trabalho é falar, não, minha aprovação era pegar a melhor aprovação naquela marca ali. É por isso que eu acho assim, eu escuto, outro dia a gente estava fazendo um seminário em algum lugar e alguém perguntou assim, qual é a coisa que as pessoas mais detestam comprar? É carro. É carro. Não, A gente precisa, a gente quer, mas quando fala assim, tem que ir comprar... A estatística... A gente vai arrastando, porque a gente acha que vai ser enganado, que vai ser... A estatística, Cláudia, na verdade, eles falam que 75% da população prefere ir ao dentista fazer uma obturação do que ir à concessionária. Essa eu não tinha escutado, mas olha só, gente, é verdade, porque a gente... Eu já tive várias experiências, meu marido tentou trabalhar nessa indústria, ficou 10 meses, e aí ele disse pra mim, eu não tenho estômago, eu não consigo trabalhar nessa indústria. E aí ele saiu, não deu, entendeu? Então fala pra gente, aí quer dizer, você passou por tudo isso, você teve esse conhecimento, né? E aí o meu interesse maior, quando eu te conheci, você falou pra mim que se eu tivesse um cliente com problemas com o carro, com problemas no financiamento, que você... né, dava um jeito e tal. E aí eu fiquei um pouco recente e tal, mas eu não tive um cliente que eu não tenha mandado para você até hoje, que você não tenha resolvido o problema, assim, maravilhosamente bem. Claro. Explica pra gente como é que isso funciona. O que acontece é o seguinte, quando um cliente vem para Top Tier Group,
certo? A primeira coisa que nós fazemos é uma análise do crédito do cliente. Então nós vamos analisar os 3 perfis, porque são 3 agências, você sabe, Sim. você, quando trabalhando na indústria, você já conhece. É o Equifax, o Experian e o TransUnion. Então o que acontece? Financeiras diferentes, junto com as próprias financeiras de marcas diferentes, tem um bureau que eles preferem. Algumas olham o Equifax, umas olham o Experian, outras olham o TransUnion. E uma coisa que todo mundo sabe, Cláudia, é que as 3 agências nunca têm o mesmo score. Não se parece que não se falam, né? Porque já, o score já é uma coisa complicada de ser calculada. A gente sabe que a fórmula matemática é complicada. Realmente. E cada um tem um diferente, né? Como é que funciona quando a pessoa vai lá? Qual que eles olham? Eles vão olhar o melhor? Então, exato. Bom, não. Então o que acontece? A maioria das financeiras tem uma preferência. Então, raramente eles utilizam o melhor. O melhor. Sim. A não ser, ainda mais aqui no estado da Flórida. Aqui no estado da Flórida, o mais utilizado pela maior parte das marcas é o Equifax. A Honda, a Nissan, a Toyota, várias outras marcas preferem o Equifax. E o que acontece? Quando você vive num estado que o bureau primário que eles usam é o mesmo, significa que aquele ali sempre vai ser o mais baixo. Ele tem mais increase, ele tem mais coisas reportando do que os outros 2. Então, o que acontece? Dependendo do que o score que o cliente tem, nós então identificamos, ok, talvez essa marca não vai ser a melhor, por causa que o seu Experian está 720, mas o teu Equifax, essas financeiras, a diferença é 4 ou 5%. O que você prefere? Entendeu? Agora, uma coisa, um segredo que o consumidor não sabe... Segredo, gente, segredo. É que, na verdade, muitas dessas companhias, por mais que eles tenham um primary bureau, eles têm um crédito, ou seja, uma das agências que é o primário deles, eles podem fazer o multi-bureau. Só que é uma tática que a concessionária usa, porque eles te mostram, olha, o seu bureau, o seu Equifax está 640. 640 qualifica para um juro de 8,9. Só que, na verdade, por trás da cena, eles estão aprovando com o TransUnion que talvez está 700. Uau. A diferença é revendida para o cliente. Porque é permissível, né, pelas financeiras, que o juro seja revendido para o consumidor. Então, se você qualifica, na verdade, para um juro de 3 ou 4%, e eles te mostram o credit score, olha aqui sua pontuação, olha aqui essas continhas, ou isso, aquilo, e te convence a 8,9%, aí você não sabe que 4% a concessionária E está tem ganhando. outro ponto também, né, que eu queria levantar. A gente tem muito cliente, às vezes, que não está com a situação legal ainda definida. Exatamente. Está usando o IT number. Então, obviamente, a taxa de juros para essas pessoas é um pouco pior, né? Um pouco mais alta, né? O que acontece é o seguinte, boa pergunta. E para quem estiver vendo futuramente possa entender o seguinte, o que acontece? As financeiras que trabalham com IT number primariamente, que é os Source One, Equifax, Source One, Westlake Financial Services, Safco, várias dessas outras companhias. Lá no norte tem, todo mundo deve conhecer o First Help. Então, todas essas financeiras, elas nunca foram criadas para trabalhar com IT number. Elas são o que se chama de subprime lenders. Quem trabalha no ramo financeiro sabe que é quem tem crédito baixo. Então, elas foram feitas para facilitar financiamento para o americano que não tem um bom crédito. Sim. Que já entregou um carro para o banco, que não paga as contas em dias, que tem coisas em coleção, então crédito baixo. Porém, eles começaram a entender, poxa, esse grupo seleto aqui fazem de tudo para ter um carro e fazem de tudo para não perder o seu carro. Então, eles descobriram que os consumidores de IT number, a porcentagem de default é menos de 2,5%. Significa que todos eles sempre pagam o carro. Não só em dia, mas, né, sempre pagam o carro. Mas continuam pagando alto, né? Porém, devido ao fato de que eles também entendem que as opções são bem limitadas, eles conseguem pagar juros mais altos. Ou seja, para essas financeiras é melhor. Por quê? Porque o risco é baixo, o retorno é imenso. Então, o que acontece? Só que existem programas, eles não são divulgados, porque a CFPB, que é a Consumer Financial Protection Bureau, previne certas financeiras de, por mais que eles tenham planos excelentes, oferecem taxas de juros mais baixas, eles não podem publicamente divulgar, nós vamos financiar o IT number, porque senão significa que eles estão facilitando a minoria, aí, por mais que é um programa que é para facilitar e ajudar o consumidor, a CFPB é muito em cima. Aí acaba não sendo divulgado. Exatamente. Eu queria chamar a atenção até por um caso específico, né? Eu, no tempo que te conheço, já mandei alguns clientes, mas um me chamou muita atenção. Foi uma família que veio de Nova York e eles estavam relocando para cá. E quando ela chegou, eu acho que estava 12%. Eu nunca vi. Não. Como é que era a história? O estado da Flórida
ele é um dos únicos estados que permite até 25,99 de juros. Meu Só Deus, que é, num carro. num carro. Só que é baseado no ano do veículo. Um carro zero qualifica para 16,78. Aí carro de 2 a 3 anos de uso, 18,24. E daí por diante vai subir até que você chega ao 25,99. Sim. Um carro 2012 ou mais velho, eles já podem cobrar 25,99. Entendi. Que é regulado pelo estado. Eles estavam pagando 18,24. Gente, presta atenção nisso. Pagar 18,24 de juros em um carro, no financiamento do carro, que hoje uma pessoa com crédito bacana, a gente pode pegar o que? Até 3? Depende. Se for um carro novo, existe 0% até 72 meses, 1,9, as taxas especiais, porque vêm das montadoras. Sim. E muitos clientes com IT Number, em seletas marcas com quais nós temos parceria, nós conseguimos essas taxas para um carro novo. Pois então, sem falar nomes, né? Eu queria que você contasse a história dessa família. Então, eles vieram para você com esse tanto de juros. O que que você conseguiu fazer por eles? Então, exatamente. Eles estavam pagando 18,24, estavam numa prestação super alta. Que carro era? Era um Kia... Gente, Kia Sedona. Um Kia. É um Kia Sedona. Tá. Era um carro. E outra, quando nós revisamos os contratos deles, o que me deu pena foi o seguinte: eu conversei com a esposa, né, que quem basicamente fez tudo. O preço que estava sendo divulgado para venda do carro era 16 mil e uns quebrados. Quando eu fui ver o contrato, eu falei assim: mas não é isso que você pagou. Tá aqui, ó, quase 19 mil. Por um Kia. E pediram um dinheiro extra de entrada. Por quê? Porque eles estavam tentando aproveitar da situação e ainda passam taxas. Às vezes, quando você trabalha com subprime lenders, que são financeiras que trabalham com quem tem crédito baixo, a financeira, lembra que eu te falei que as concessionárias, às vezes, os bancos permitem as concessionárias a cobrarem taxas de juro? Quando é subprime é ao contrário. Eles cobram uma taxa para o banco. Só que essa taxa, ela nunca pode ser repassada para o consumidor. Então, se alguém falar para você que você está financiando um carro e está falando, não, aqui tem a taxa do banco e está agregando isso sobre o preço, é ilegal. É non-compliant. Prestou atenção nisso, gente? Ilegal. Não pode. Isso é importantíssimo. Mas aí fizeram. Então, já leite derramado, já acabou, não tinha como fazer. Então, eles estavam numa dívida super maior do que o valor do valor do carro. Mas estavam pagando 18,24 e, detalhe, colocaram, né, o dinheiro de entrada, deram um carro de trade-in que tinha... Quer dizer, botaram tudo que podiam exatamente, e estavam pagando um absurdo. E aí, com nada de entrada, nós conseguimos trocar. Eles pegaram um SUV zero. Estão escutando isso, gente? Entendeu? Nada de entrada, você só trocou o financiamento. Só trocou o financiamento e foi direto pela parceria e conseguimos, acho que foi $5.600 de desconto. Uau. Infelizmente a prestação não ficou tão baixa porque eles tinham tanta negatividade No outro carro. Mas eles falaram assim: Rafa, o nosso sonho era comprar um carro novo, nunca ninguém nos ofereceu essa opção. E quanto ficou os juros dele no novo carro? No momento, por causa que eles estavam passando por um processo como se chama? Consolidação. Então estava no meio dos 600, acho que estava 7,9, 8,9. Pois é, mas gente, de 18, quase 19 para 7, e eu tenho certeza que assim que as finanças deles estabelecerem, eles podem tentar refinanciar isso, não é isso? Exato. E são pessoas assim, que é isso que eu fiquei chocado do trabalho que eles fizeram na concessionária. Eles tinham cartão do American Express, tinham várias linhas de crédito. Então, tipo assim, não eram consumidores recém-chegados ou limitados. Ou sem crédito. Sem crédito. Já tinham pago um carro perfeitamente. Então, assim, mas infelizmente, quando eles vão, por não saber as opções... Agora você falou tudo, gente. Por que é tão importante a informação? Conhecimento. Porque realmente a falta de conhecimento é que gera esse tipo de coisa. Exatamente. É por isso que a gente, aqui do Papo Furado Bolso Cheio, a gente está sempre por aí fazendo os nossos seminários, porque é importante trazer informação para o consumidor. É importante vocês conhecerem uma pessoa como Rafael Miranda, que tem a informação desse outro tipo de negócio. Porque sem a informação a gente acredita, a gente vai na loja e acredita no que o vendedor fala, basicamente, né? Exatamente, Então, o que a Top Tier Group, a nossa companhia, faz? Tanto para o consumidor que tem IT Number, quanto o consumidor que tem social. Nós primeiro vamos analisar o perfil dos 3 credit report para ver, qual que é o mais alto, então quais financeiras vão se identificar melhor, se eles querem fazer leasing. E aí depois disso nós vamos negociar o preço do carro. Ou seja, né, que é outra coisa que as pessoas não sabem, quais carros têm incentivo. Eu tive um cliente recentemente que nos ligou e falou assim: Rafa, eu tô olhando aqui, eu vou pagar, deram uma oferta de $350 por mês no, acho que foi o Honda Accord. Eu falei: olha,
Honda Accord acabou de sair, não tem programa, não tem incentivo, não tem nada, você vai pagar taxas mais altas. Você está confortável com a pressão? Não, na verdade eu queria estar menos de 300. É meio carinho para um Hondazinho, né? Assim. Por $265, nós conseguimos o Sonata. Ah, que legal. Só que aí eu falei para ele, vamos comparar, porque o que você estava olhando era o LX, o Honda Accord LX, bacana, roda de alumínio, câmera de ré, Bluetooth. Só que o modelo mais simples do Hyundai Sonata Já vem com tudo. Vem com o Apple CarPlay e Android Auto, então vai te dar sistema de navegação, tem o Blind Spot Monitor, já tem basicamente muito mais Eles coisas. Tem bastante coisas de luxo, entendeu? eu conheço a marca. Então, devido ao fato, não que eu estou falando que uma marca é melhor do que a outra. Mas nesse caso... Mas no final das contas, eu acho que o importante é o que vai sair do teu bolso. É quase $100 a mais para estar no mesmo carro. Então, tipo assim, eu tô falando em questão de coisas, mas na verdade o Sonata existe mais equipamento, tinham mais coisas, mais oferecidos por incentivo, por quê? Porque eles tinham $4.500 de rebate, tinha os descontos que a gente estava conseguindo, o manufacturer, que era, porque era um lease, a taxa de juros estava mais baixa, então tudo alinhava para que hoje, agora, nesse momento, a oferta naquele carro estava melhor. Então a diferença é o que nós trabalhamos em cima, entendeu? Eu queria te perguntar então, Rafael, qual é o teu cliente ideal? Quem é que precisa procurar você? Quem é que você tem, assim, a chance maior de poder ajudar em termos de financiamento? Não, para o refinanciamento, é quem está pagando uma taxa alta. Quem atualmente tem um juro, bom, depende do crédito. Claro, as pessoas sabem que ele tem um crédito excelente, seja com White Number, seja com social. E eles estão pagando mais do que 5%, é refinanciável. Outra coisa também que eu tenho visto bastante brasileiros que acabam chegando, tendo social e tudo, financiam o primeiro carro com o Santander, né, que é um dos primeiros que oferecem para quem não tem crédito, estão pagando 16,78. Aí a concessionária cria aquele programa de vai e daí volta daqui 12 meses, nós vamos trocar o carro. Só que o que eles nunca falam é, nós vamos pegar a sua dívida, vamos jogar em cima do teu financiamento, aí nós vamos refazer dinheiro. Enorme. No final, a bola de neve. Então, às vezes compensa. Quer trocar de carro? Não tem problema. Às vezes você comprou um carro mais barato para você construir o crédito e depois pegar algo melhor. Mas antes de você simplesmente voltar para aquela concessionária que te falou que vai te fazer um imenso favor, que na verdade eles não te fez. Por quê? Porque existe o First Time Buyer Program também, Cláudia. Se você não tem crédito nenhum, tem o social, tem programas de leasing, e é onde você pode pegar carros feito, por exemplo, um Honda Civic ou um Nissan Sentra, porque nós temos programas diferentes, você vai pagar aí colocando $1.000, $1.500 de entrada, $250, $280 por mês. Já dá. E tem gente pagando 450, 480 no Corolla. Gente, eu vejo todo dia, quando eu sento com um cliente para fazer planejamento financeiro, que a gente vai e olha o orçamento da pessoa, às vezes eu vejo coisas absurdas assim, da pessoa tá pagando $520 por um carro. Aí eu imagino, deve estar pagando um Mercedes, um BMW. E eu pergunto, né, porque é minha função. Aí a pessoa, não, eu tenho um Honda. Eu falei, gente, como você pode ter um Honda Corolla pagando $500 por mês? Não faz sentido, né? Eu vi pior. Recentemente eu tive um cliente que estava com o Chevy Malibu pagando 680. Eu não sabia que carro que era quando eu vi no Credit Report. Eu perguntei para ele, você está pagando um Maserati? Porque o leasing do Maserati é $700 por mês. Uau. Já que você está falando em leasing agora, para a gente dar uma voltada nisso. O que é melhor hoje em dia? O lease ou comprar um carro financiado? Depende do consumidor. Acho que nem todo consumidor é igual. Se você opta por um carro zero e você dirige menos de 18 mil milhas por ano, 100% o leasing sempre vai ser a melhor opção. Não existe dúvidas. Você tem como deduzir uma série de coisas se você tem um business? Mas não é só deduzir. Por exemplo? Eu olho desse carro. Vamos pôr, por exemplo, um carro típico. Só para dar, por exemplo, para quem estiver assistindo poder entender um pouco. Pega me fala um carro aí de $19 mil, um carro típico aí que você vê na rua sempre. Esse que a gente acabou de falar, um Honda. Um Honda Civic. Okay, o Honda Civic é um carro que começa mais ou menos $19, $20 mil, certo? Antes dos descontos e tudo. Sim. Quando você vai fazer um financiamento desse carro, $20 mil financiado a 60 a 72 meses, um juro típico, digamos uns 4, 5%, taxas e tudo, antes das negociações. Você sai financiando aí em questão de $21 mil, $22 mil mais ou menos, certo? Certo. A prestação disso, a média de entre 17 a $20 para cada mil financiado. Então fala para mim quanto que ficaria a prestação de um carro financiando 21 mil. Nesse quadro que você está falando, vai ficar
300, talvez? 380 a 420 Ok. dólares por mês. Cada $20 para Ok. cada 1.000 financiado. Ok. Entendeu? Agora, quando você faz o lease do mesmo carro, você paga somente a depreciação. A Exato. diferença do que A ele perde diferença. durante os 3 anos. Então, o que acontece? O Honda Civic, por exemplo, é um carro que retém 55 a 60% do valor. Então, dos $20.000, você vai pagar a diferença de uns 8 mais as taxas, mais ou menos. Porque ele está retendo 60% do valor. Então, a prestação do mesmo carro sai em torno de uns 250, A diferença é grande, então. 260. E, normalmente, qualquer carro, o leasing, em vez do financiamento, eu dei uma média sem colocar dinheiro de entrada, é de 150 a 180 dólares. Quanto mais caro o carro for, maior vai ser essa diferença. Mas um carro típico feito Honda Civic, você vai economizar 140 dólares por mês. Agora vamos fazer uma análise. Ok, 140 dólares por mês. Digamos que, já que você ia pagar aquilo para o teu financiamento, você decide colocar ao lado, eu vou economizar aquilo ali todos os meses. Depois de 36... Que é o que a gente gosta de fazer aqui nesse canal, economizar. Exatamente. Então, já tá, acho que tá caindo no Tá lugar encaixando, certo. tá O bolso, encaixando. o papo pode estar furado, mas o bolso vai tá ficar ficando cheio. cheio, exatamente. Então, o que acontece? Você economizou durante 3 anos aí uma média de uns $4.000. Eu vou chutar mais para baixo, ninguém vai pegar a calculadora, mas quem quiser fazer, faça 140, 150 dólares vezes 36, certo? Certo. Dá um pouquinho mais que isso, mas vamos falar que eu dou uns $4.000. Perfeito. Agora o leasing terminou, são 3 anos. E aqui você ainda está financiando o carro, já pagou 3 anos, faltam 2 a 3 anos, certo? Só que o que acontece? Aqui, daqui a pouco tem que trocar a pastilha de freio, tem que fazer o pneu, aí você vai gastar A manutenção. nada, uns 1.000 contos para fazer isso. Ah, preciso colocar 4 pneus novos, preciso trocar as pastilhas de freio. Isso aí mais ou menos não é ruim, precisa fazer a revisão. Para que eu vou fazer isso? Não. Obrigado pelo carro. Agora eu vou pegar um outro Civic, novinho. pagando o mesmo tanto, provavelmente até menos, porque depois que você já faz o primeiro lease, você tem loyalty. Aí passou mais 3 anos. Ok, aqui você é dono do seu carro, excelente. Agora o carro é meu. Aqui eu não tenho carro. Já tem 6 anos esse carro, né? E é onde nós vamos entrar. Depois dos 6 anos, dos 6 anos, são 3 anos de leasing 2 vezes, ou financiar um carro por média de 5 a 6 anos, você economizou 8. Se você incluir as manutenções, 10, certo? E aqui você tem um carro de 6 anos de uso. Fala pra mim quanto um carro de 6 anos de uso hoje vale. Já foi lá pra baixo, né? Não vale muito. E agora, além das manutenções regulares, você vai começar a gastar um pouquinho mais. Agora, naquele carro que você fez o lease dele, digamos que você colocou separado todo mês. O buyout é 10, 11 mil. Significa que hoje, se você fez aquela economia desde o princípio, você tem o dinheiro cash para você comprar aquele carro que para você só tem 3 anos de uso, ainda tem garantias de fábrica, manutenções mínimas, ao invés de você estar numa situação onde hoje você não tem prestação, mas você tem mais gastos. E se você quer revender aquele carro, porque idealmente ninguém hoje fica com o carro, o recorde agora está de 4 anos. Entre leasing e leasing faz somente hoje em dia, dos 17 milhões de carros vendidos anualmente, 4 milhões são leasing. Mas está ficando mais popular, porque hoje os programas, os incentivos são melhores. Eu sempre tive leasing, gosto muito. Então, o que acontece? A média das pessoas sempre tem prestação de carro. São raras as pessoas que compram, quitam e têm um carro e não tem prestação. Porque carro deprecia. Ele nunca, não é uma casa, não é um bem. Quando a pessoa fala para mim, it's an asset, não é um asset, não é um bem. É uma liability, porque ele só vai depreciar. É igual barco. Compra hoje, o carro quando você sai da concessionária já foi 5, 6 mil dólares embora. Então, para que comprar uma depreciação, comprar uma dívida? Isso, Não faz sentido. Não faz sentido. Agora, se você usa o teu carro para trabalho, você trabalha para Uber, você trabalha com limpeza de casa ou algo assim, você vai rodar muito. Vai rodar muito. É onde, às vezes, nós comparamos a diferença de comprar o carro de 1 ano de uso, porque já teve aquela depreciação inicial, ou 0, dependendo dos incentivos de fábrica. Às vezes, mas o carro usado, você vai economizar aí uns 5 ou 7 mil dólares. Porém, você vai pagar 3, 4, 5% de juros, que é a taxa de carro usado. Entendi. Aí o carro zero tem 0%. Então, a gente sempre olha, em balanço e equilíbrio ao consumidor. Não existe uma resposta exata, mas normalmente para um carro novo, quem quer comprar um carro novo, muitas das vezes o leasing acaba sendo a opção melhor. Entendi. E eu tenho clientes que me ligam, Rafa, eu quero um Nissan Altima.
meu PUD, meu orçamento é 350. Você acha que dá pra pegar um lease por 350? Você tá ficando doido? Por 369 você tá andando no Infiniti que é 50. Então aí onde as pessoas às vezes também pensam e onde eles conseguem, né? Se eles querem, não que eu recomendo você comprar carros de luxo, mas se tornam carros mais acessíveis através do leasing, do que o financiamento. E o pessoal, se quiser então entrar em contato com você, como é que a gente faz? Então, entre em contato com a nossa equipe, é 855-469-8437, 855-469-8437, extensão 3 para português. 3 para português, fica até fácil de... Olha, eu queria te agradecer muito. Não, obrigado. Gente, obrigada por estarem aí. Quem não teve chance de assistir, faz um favor, dá um share, né, para outras pessoas poderem ter acesso a essa informação. E se vocês tiverem perguntas, pode colocar aí nos comentários que eu vou passar as perguntas pro Rafa e ele responde depois a todo mundo, não é isso? Com certeza, com certeza. Tanto nos comentários, pode ver as respostas da Top Tier Group da nossa companhia. É isso aí. E qualquer coisa, estamos aí para ajudar. Rafael, obrigada por esse tempinho contigo, tá? Obrigado a vocês por vir aqui. É super bem-vindo aqui no nosso canal quando você quiser. Eu sei que tem outras coisas que você faz e a gente vai ter oportunidade de trazer novamente pra gente conversar sobre isso. Com certeza. Mas por enquanto fica a dica aí, gente. Tá com financiamento alto? Liga pro Rafael Miranda. Com certeza. Papo furado, bolso cheio. Um beijo pra vocês e um ótimo, produtivo dia pra todo mundo. Para todo mundo também, um bom início dessa semana. Início não, né? Já estamos no Já estamos no meio quase. Gente, o tempo tá correndo. Boa tarde, gente. Boa tarde.